Você já ouviu falar sobre a Epístola aos Romanos, a carta que Paulo escreve para esta igreja de Roma? Esta carta, que das 13 que ele descreve no período neotestamentário, é a mais teológica, que houveram-se grandes homens de Deus que se converteram, que tiveram-se uma mudança de vida através dessa carta e que traz o sentido de vida para nós até nos tempos odiernos. Aquilo que nós professamos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós prestamos culto está endereçado nesta carta. A doutrina que é aqui defendida, a doutrina da justificação, está totalmente evidenciada nessa carta. Essa carta mostra grandes ensinamentos de Paulo para nós. Dos 16 capítulos, você pode perceber do capítulo 1 até o capítulo 11, diretamente a vertente da ortodoxia, a prática ali fundamentando o ensino, para depois partir para a ortopraxia, partindo na prática da fé. Primeiro você precisa ensinar para depois você viver. Paulo está tratando diretamente desse fato, de tal forma que ele fundamenta de cada capítulo parecendo-se um sermão, e é tão importante que traz conectividade entre outras cartas. Você pode perceber que há uma tríade. O A.D. Wiersbe, ele fundamenta isso completamente em seus escritos, principalmente no seu comentário, quando ele vai falar que a justificação, que é o tema principal dessa carta, a obra da justificação, que está no capítulo 1 do verso 17, o justo viverá pela fé, ali está trazendo o sentido da salvação. Gálatas capítulo 3, verso 13, fala sobre o justo viverá pela fé, trazendo o aspecto da liberdade, da libertação. Você não precisa mais viver antigamente como antes, mas agora você tem uma nova vida, aspecto da liberdade, por meio da graça de Deus. De tal modo que em Hebreus capítulo 10, verso 37, também fundamenta essa vertente. O justo viverá pela fé através do simbolismo aqui, o sentido da fé. Hebreus capítulo 11, nós temos o entendimento e a clareza. E se você unir esses três pontos de Gálatas, Romanos e Hebreus, traz o sentido completamente da obra da justificação. Os três pontos, os três níveis que trazem a concretude, a junção entre eles. De tal forma que nós somos libertos em Gálatas, somos salvos através da fé em Hebreus. Que isso é muito importante. E por quê? O que Paulo descreve nessa carta? No capítulo 1 ele está mostrando ali o fundamento, ali a essência do evangelho, que é a palavra de Deus. Ele está compartilhando também para esta igreja a sua vontade, o seu anseio de querer visitá-la, porque ele nunca visitou. Ele não foi o fundador desta igreja. Tanto é que, de fato, essa igreja foi fundada provavelmente no período de Pentecoste, quando ali a descida de Pentecoste veio, ali cumprindo-se a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, a 900 anos antes de Cristo, até chegar em Atos, capítulo 2, ali, quando nós vemos a descida em Pentecoste, e ali todos estavam reunidos no mesmo lugar, e a partir dali começou-se a ir a outras nações, cumprindo-se aquilo que está em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis virtude do Espírito Santo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. De tal forma que agora nós conseguimos ver que em Tessalônica, em Atos capítulo 17, já não está mais em uma região, mas já está em todos os confins. O evangelho prosperou, o evangelho cresceu, que nós conseguimos conceder agora esta carta que Paulo está querendo compartilhar as suas experiências, querendo mostrar. Então você vai ver que ele vai abrir a chave no versículo 17 do capítulo 1, o justo viverá pela fé. E é interessante porque houveram-se grandes homens de Deus, pregadores, você vai ver ali teólogos que surgiram, que se converteram através dessa carta. Romanos 1,17 vai tratar principalmente daquele alemão. Você vai se lembrar principalmente da igreja apostólica romana, principalmente a igreja católica. Ela se vendia-se as indulgências ali, a salvação era feita por dinheiro, por valores aquisitivos que trazia a salvação. De tal modo que aquilo queimava o coração de Martinho Lutero, aquele reformador que trouxe a libertação desse sentido daquilo que aconteceu através deste versículo. Quando ele estava na biblioteca, ele vai abrir, porque até então o clero tirava as escrituras sagradas para que eles não pudessem ver.
ali eles tiravam, escondiam, queimavam, prendiam, deixavam com que as pessoas não tivessem acesso da verdadeira verdade. De tal maneira que quando ele vai abrir-se a Bíblia Sagrada, ele vai ver: o justo viverá pela fé. E ali houve-se uma total mudança do Evangelho. Você consegue perceber o evangelista, aquele que ganhou muitas almas nos Estados Unidos, Dwight Lee Moody. Ele estava pensando ali, a sua fé estava totalmente sendo questionada por aquilo que ele estava precisando, necessitando. E disse, quando ele abriu Romanos capítulo 10, verso 17, ele vai falar e vai ouvir através da palavra de Deus. De sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo tocou no seu interior, que jamais ele foi da mesma maneira como ele antes de ele ler esse texto. Um grande teólogo que se converteu, que trouxe tanto ensinamentos para nós e livros que nos trazem ensinamento, foi no capítulo 13 de Romanos, quando você vai ver Mônica orando há 30 anos para Agostinho se converter, e através desse momento vai ler Romanos 13, toma e lê. E é neste momento que ele tem a total conversão em Romanos 13, porque ali era um sentido da sua mudança. Então você vai ver que houve grandes homens de Deus que se converteram através dessa carta. John Wesley estava tão cansado, diz Wade Risby em seus comentários no início de Romanos, que ele estava em um culto e ali ele estava cansado. E naquele momento ele vai ver por volta de umas 11 horas esse versículo, que aquilo que Romanos 1,17 fala, e tocou o seu coração, principalmente as palavras de Martinho Lutero, as 95 teses, as 5 solas que nós ouvimos e nós aprendemos das Escrituras Sagradas, que traz a base da reforma. Então ele queria trocar experiências. Você vai ver que Paulo queria trocar experiências com os romanos. Que agora ele levanta um argumento para a igreja naquele momento. Romanos 1,18 até 3,20, ele vai tratar da universalidade do pecado. Não se tem como um homem sequer ser salvo, porque todos estavam caídos por meio de Adão. Eu e você, nós estávamos caídos por meio de Adão, por aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Que ele trata sobre esse momento obscuro, essa escuridão, de tal forma que agora ele vai abrir as vertentes no versículo 21 do capítulo 3, sobre a obra da justificação. É que ele abre e vai explicar no capítulo 5. Então ele está mostrando para nós que nós estávamos perdidos, nós estávamos longe, nós estávamos na escuridão, no pecado, nós estávamos distintos de Deus e vivíamos na ira de Deus, porque nós estamos separados de Deus por conta daquilo que Adão fez no Jardim do Éden. O pecado veio de uma forma genérica para todos os homens, de tal forma que pegou a humanidade inteira, o pecado, e precisava de um Salvador. Então ele mostra esse sentido sem esperança para mostrar a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo, no verso 21. E isso, ele no capítulo 4 agora, ele vai tratar dizendo que isso não foi fundamentado por ele mesmo. Porque imagine só você fundamentar algo que as pessoas poderiam contrariar. Então ele vai mostrar diretamente sobre Abraão e Davi. Porque Abraão, ele confiou, ele creu no Senhor, ele confiou em Deus, tudo que Deus falava ele confiava, ele tinha fé. A fé foi o combustível para ele se achegar aonde ele nunca tinha visto. É que aquilo que ele mostra agora no capítulo 4 é a defesa por aquilo que ele está levantando sobre a doutrina da justificação, que nós somos justificados pela fé por aquilo que Cristo fez. Se nós estamos vivendo no pecado, nós devemos viver assim como Abraão e Davi, crendo, confiando naquilo que está nas promessas de Cristo. De tal modo que agora no capítulo 5 de Romanos ele vai explicar as 3 períodos. No início do verso 1 você vai ver, nós temos paz com Deus, atribuindo no passado, acesso no presente. Agora nós temos um relacionamento direto com Deus, não precisa mais de um sumo sacerdote, não precisa mais de um tabernáculo, porque Jesus foi aquele que rasgou o véu de cima para baixo para eu e você, nós conversarmos com Deus. Isso é muito bonito. E agora nós temos esperança. Esse nós temos é um sentido do futuro, atribuindo o futuro, de tal maneira que os 3 períodos Deus se fazia presente através da justificação, que nós somos justificados tanto no passado, agora no presente, nós temos agora esperança no futuro.
de tal modo que depois um pouco adiante você consegue ver sobre como nós éramos distantes de Deus, a raça humana, como estava delineada pelo pecado. Tem vários sentidos lá no capítulo 5. Tanto que agora no capítulo 6, Paulo está argumentando e ensinando para mim e para você sobre a total conversão, o aspecto de você e eu nós mudarmos, andando no Espírito e vivenciando no Espírito. Que agora você não vive mais para a carne, é um embate ali. E isso ele está explicando para nós no capítulo 6. Que agora você vai ter um embate, um confronto, porque as obras da carne e o Espírito, aquilo que está em Gálatas 5:17, que está conectado, Gálatas até do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8. Há uma conectividade. E no capítulo 7 agora, quando você vai ver esse confronto explicando a nós, agora está explicando a sua própria experiência. Primeiro ele parte ensinando de um casamento que ele teve com uma mulher, e nós somos o marido. Diz que a mulher, ela é perfeccionista, ela é perfeita, ela não erra. Para ela tem que estar tudo correto, não consegue se conceder uma imperfeição. Só que nós somos imperfeitos, pecadores, estamos depravados por conta do pecado, e que não temos unidade, união com esta mulher. Não tem como ter ali uma harmonia, porque nós não conseguimos ter o mesmo sentido que ela. Nós somos imperfeitos, a lei é perfeita. A lei ela apontava para a perfeição, que é Jesus Cristo, mas nós não conseguimos ser perfeitos. Por isso que nós nunca conseguimos conceder a vitória perante a lei, porque nós não concedemos a perfeição, nós somos imperfeitos, nós somos humanos, pecadores, por meio de Adão. Que agora você consegue perceber que agora Paulo vai tratar 3 períodos, no passado, no presente e no futuro. Israel no passado, no capítulo 9, Israel no presente, no capítulo 10, Israel no futuro, no capítulo 11. Ele trata desses 3 períodos mostrando que tanto no passado, tanto no presente e no futuro, não concederam à raça humana uma salvação por eles mesmos. De modo que tudo o que acontecia no passado, no presente e no futuro apontava para Cristo. O sentido era Cristo, a sombra apontava para Cristo no período veterotestamentário, o tabernáculo, o sumo sacerdote, as festas, tudo apontava para Cristo. E a raça humana não conseguia ser salva por meio de nós mesmos. Aqui no verso 36 do Romanos capítulo 11 ele vai falar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo estava preparado. E agora no capítulo 12 ele vai falar para o período que nós vivenciamos: não se molde aos padrões deste mundo, mas renovai de toda a renovação da mente, tudo aquilo que vem do seu interior, que vai trazer o seu desejo, o afeto para você cair no sentido dos padrões que nós vivenciamos mundanos. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então no capítulo 12 ele trata simbolizamente sobre esse aspecto. No capítulo 13 ele vai falar sobre as leis, sobre aqueles que estão no poder, sobre aqueles que estão sobre as autoridades, que nós devemos sujeitar a elas. Você pode perceber que existem muitas pessoas que estão acima no poder, que são pessoas que não têm as vertentes de Deus, mas tudo isso é proposital, que Deus está no comando. Deus está nos ensinando isto. Deus está colocando essas vertentes já para nos mostrar que todos aqueles que estão no poder, seja prefeito, seja presidente, seja aquilo que está acontecendo no mundo, aquele que está exercendo alguma autoridade, é por permissão de Deus. É por permissão de Deus. E no capítulo 14 até o 16 trata de um assunto muito importante. Porque em Roma você pode perceber que havia grande perseguição. As perseguições assolavam a igreja, de tal maneira que você vai se lembrar que houve um incêndio em Roma que devastou aquela cidade, de tal modo que ficou intacto poucos bairros ali, e aqueles bairros que ficaram intactos eram povoados por judeus e cristãos. E ali Nero, o imperador que era naquele momento, manda queimar, manda crucificar os cristãos por eles crerem no Senhor Jesus, e era a marca do madeiro, que faltou madeira naquele tempo para crucificar os cristãos. Você lembra que inaugurou o Coliseu Romano em Roma? Principalmente hoje nós vemos aquilo, e você vai perceber que os cristãos eram enrolados em pele de animal para ser pisoteados por touros. Os leões ficavam dias sem se alimentar para comer os cristãos, para devorar os cristãos. Por isso que você vai ver o sangue dos mártires era a semente da igreja.
De tal modo que muitos cristãos começaram a ficar fracos na fé. E Paulo está ensinando para aqueles que estão firmados, para aqueles que estão firmes, para aqueles que estão buscando ao Senhor, para aqueles que estão totalmente com seu coração queimando em chamas, que não estão desistindo por aquilo que está ocorrendo pelaquela situação, para ajudar aquelas pessoas que estão fracas, para ajudar aquelas pessoas que estão precisando de uma necessidade, que estão enfraquecendo na fé, para ter um conserto ali, para voltar-se a fortalecer. Por isso que existe em nós, que nós estamos vendo os tempos odiernos, para ajudar pessoas que estão fracas, pessoas que estão sendo perseguidas. De tal modo que naquele momento em Roma, quando eles estavam sendo perseguidos, você vai ver até mesmo frases que Paulo vai usar em Filipenses: pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. A perseguição estava assolando as igrejas. Tiago vai mostrar ali principalmente as 12 tribos dispersas, porque estava tendo grande perseguição. A carta aos Hebreus trata sobre os judeus se voltando, aqueles que estavam no cristianismo se voltando para o judaísmo, por meio da perseguição que estava acontecendo. E isso nos ensina que Romanos trazia ensinamentos muito grandes. Trouxe uma palhinha, eu trouxe principalmente coisas resumidas do que realmente traz essa carta, uma riqueza insondável, que nos faz nós penetrarmos a cada dia mais. Deus quer te conduzir a lugares onde você jamais imaginou. Basta você confiar no Senhor. Então esta carta aos Romanos, ela nos traz ensinamentos maravilhosos. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aprender mais e mais, e que você possa se aprofundar, leia, estude, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Isso vai nos ensinar em Hebreus 4:12. Que Deus abençoe a sua vida. My faith will be made stronger in the presence.